Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado. Mais um dia de devocional poderoso. Que madrugada poderosa. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Shalom, pastor Norato. Shalom, shalom. Marcela, shalom, pastora Bruna. Shalom para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso. Um dia lindo e sobrenatural. Shalom, Silmara. Shalom, 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 shalom. Um dia poderoso. Shalom, pastora Kátia, querida. Shalom, Rejane. Shalom, Ilma. Shalom, Larissa. Shalom, Erinê. Gente, tem um nome aqui bem complicado. Shalom, pastora Fabiana. Shalom, shalom. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Shalom, Eduardo. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Gente, hoje é Miqueias 7, não é? A gente leu Miqueias 6 ontem, não foi? Acho que a Bruna tá... Bruna, acho que é Miqueias 7. Só se eu estiver enganada. Dá uma olhadinha aí. Eu acho que hoje é Miqueias. Será que eu coloquei errado no grupo? Amém? Shalom, Leila. Shalom, Grace. Shalom, shalom. Shalom, Arlones. Isso, gente, bota o nome de vocês aí, fica mais fácil. Shalom, shalom, Doriana. Shalom, shalom. Tarsila, shalom. Shalom, Sueli, shalom para todos vocês. Shalom, Carmen. Um dia abençoado, um dia poderoso. Um dia profético. Sejam todos bem-vindos. Amém? Shalom, Josiane. Lídia. Shalom, shalom, Paulo. Shalom para todos vocês. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Obrigada, pastora Bruna. Obrigada. Sejam todos bem-vindos. Amém? Madrugada poderosa que nós estamos vivendo. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. É muito bom ser constante em Deus, né? Eu poderia dizer para você que nós só estamos onde nós estamos por causa da constância. Amém? Nós só estamos aonde nós estamos por causa da constância. E Deus busca pessoas constantes, Deus busca pessoas resilientes. E a pessoa resiliente é aquela que mesmo quando as coisas não estão do jeito que ela quer, as coisas estão difíceis, a gente continua. Amém? Glória ao Senhor Jesus. É muito bom, né? Profeta Frederico orar na madrugada, é muito bom estar na madrugada. É muito bom clamar na madrugada, é muito bom. Aleluia, glória a Deus. Eu glorifico ao Senhor Jesus porque Ele nos deu força para orar na madrugada, né? Eu acredito que se não tem essa unção do Senhor agindo sobre nós, é muito... Lógico, a gente se edifica, a gente faz a nossa parte, mas o despertar de madrugada, eu falo para você, tem que ter uma intervenção de Deus também, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Ser constante na madrugada também não é fácil. Amém? Glória a Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós já estamos na madrugada há mais de 2 anos. E é muito bom saber que até aqui o Senhor nos deu resistência, resiliência, perseverança. Amém? Glória, quantas vidas já foram curadas, libertas, alcançadas. Amém? A madrugada nos fortalece, a madrugada nos edifica, a madrugada é algo sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Não é fácil, mas aí a gente se fortalece e vem para a madrugada, amém? Hoje é Miqueias, capítulo de número 7, amém? Quero estar orando para a gente começar o nosso devocional de todo dia. Domingo, dia 15 de fevereiro, toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome perfeito de Jesus, Pai, que nós nos colocamos aqui, Pai, diante da Tua presença, para dizer, Pai, que nós te amamos, que nós te glorificamos. Obrigada, Pai, pela oração da madrugada. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez. Pai, eu quero apresentar o devocional de hoje. Abra os céus de glória. Eu chamo a presença doce e perfeita do Espírito Santo. Eu declaro, Pai, que a atmosfera agora é tomada, Senhor Deus, dos sinais, das maravilhas. A atmosfera agora é tomada da unção do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu me submeto ao Teu governo para ministrar esse devocional e que não seja eu, mas você através de mim.
Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Todo-Poderoso. Amém? Abra comigo em Miqueias, capítulo de número 7. Nós terminamos hoje, né? Nós vamos terminar hoje o livro de Miqueias. E aí a gente vai começar com Naum, que é pequenininho, é 3. Naum é 3 capítulo. Abacuque é 3 capítulos. Sofonias são 3 ou 4, deixa eu ver. Sofonias é 3 capítulos também, é tudo 3, ó. Ageu é 2 capítulos. Zacarias é pequenininho também. Ó, Zacarias é maior. Zacarias são 14 capítulos. E aí vem Malaquias, que são 4 capítulos. E aí a gente finaliza. Amém? Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, abram então Miqueias, capítulo 7. Pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome. Os fiéis desapareceram, não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos que preparam as armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro, e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora de seu castigo, um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa. Gente, olha esse tempo de tribulação que está vindo aqui, ó. Ao ponto de nem a esposa, nem o melhor amigo, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. E se eu te dizer que nós já estamos nesse tempo? Jesus disse que não veio trazer paz, mas a espada, porque a partir do momento que você se posiciona, a sua própria família se levanta contra você. Quando você talvez foi lá, se converteu e começou a buscar Jesus, as pessoas da sua casa não entenderam e começaram a te perseguir. Quanto a mim, busco o Senhor. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra Ele. Grifa aí o número 9, tem um código aí poderoso, uma chave poderosa. Serei paciente enquanto Deus me castiga, pois eu pequei contra Ele. E tem gente que blasfema contra Deus, fica irado. Mas por que isso está acontecendo comigo? Sua colheita, seu plantio. Todo plantio vai ter um resultado. Depois disso, Ele defenderá minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei sua justiça. Então meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado e se envergonharão de ter dito: onde está o Senhor, o seu Deus? Olha só que poderoso isso aqui. Muita gente, às vezes, eu vou trazer aqui uma realidade para você. O problema das pessoas é que quando elas se convertem e vêm para Cristo, elas não entendem que tem boleto espiritual para ser pago. E o que é isso? Não significa que você veio para Jesus e agora a sua vida vai ser um mar de rosas. Pelo contrário, vai ser uma grande tribulação a partir do momento que você se posiciona genuinamente. Satanás, que te favorecia em muitas áreas, ele vai falar: agora eu não te favoreço mais. E na verdade ele vai puxar o seu tapete. Aquilo que ele te deu com colher, ele vai tomar com concha. Então, aí aquilo que você achou que ia ser só ganho, mar de rosas, ia ser só, de repente, uma tribulação. De repente tudo começa a sair fora do lugar.
De repente você começa a sofrer prejuízo na área financeira, de repente pessoas começam a virar a cara para você, de repente você perde o emprego e você não está entendendo, peraí, acabei de aceitar Jesus, estou vivendo agora, estou renunciando ao pecado, em vez da minha vida melhorar, piorou. Deixa eu te falar, boletos espirituais. Uma vez que você serve Satanás, ele te favorece, mas uma vez que você se posiciona e escolhe realmente um lado, ele fala, você vai fazer isso mesmo? Então tá, então agora você tem uma dívida comigo. Devolve tudo aquilo que eu te dei, só que agora você vai ter que devolver com juros e correção monetária do meu jeito. E o diabo ele começa a fazer exatamente isso. Só que, olha só, o texto está falando exatamente isso aqui. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra ele. Ou seja, isso eu falo aqui de ser paciente no meio da tribulação. Às vezes você está com boletos espirituais por causa da sua rebeldia. Mas às vezes são boletos espirituais por causa das coisas erradas que você fez. E agora você tem que o quê? Você tem que viver o processo. Só que essa fase dos boletos espirituais, uma vez que você muda a qualidade da semente, você começa a colher outro tipo de... Não, você vai começar a semear outra semente. E você vai ter outro tipo de colheita. Mas essa fase é importante a gente entender. Então, quando você se posiciona em Cristo, em vez das coisas melhorarem, elas vão piorar. Mas tenha certeza que no decorrer da jornada você muda a qualidade da semente e a sua colheita também muda. Então, isso é uma fase que você precisa entender. Então, tem gente que fala assim, nossa, eu comecei a fazer uma campanha, eu comecei a orar na madrugada, em vez das coisas melhorarem, as coisas piorarem. Mas por quê? Porque o mundo espiritual ele começa a se agitar e Satanás começa a se levantar. Mas depois o Senhor vem trazer o que? Alinhamento. E eu quero que você entenda isso, tá? Depois disso, ele defenderá a minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e eu verei a justiça. Então meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado e se envergonharão de ter dito, onde está o Senhor, seu Deus? Talvez quantas pessoas falam assim, mas cadê esse Deus? Você só sofre, você só fica no deserto. Mas deixa eu te falar, isso é uma temporada, isso é uma fase. Isso não é um status contínuo. E muita gente, quando a gente se posiciona, porque não vê as bênçãos, fica nos cobrando, mas cadê seu Deus? Mas olha aqui, então os meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado e se envergonharão de ter dito, onde está o seu Deus? Com os próprios olhos os verei cair, serão pisados como lama nas ruas. Naquele dia, Israel, seus muros serão reconstruídos, suas fronteiras ampliadas. Gente de muitas terras virá até você, desde a Síria até as cidades do Egito, desde o Egito até o rio Eufrates, e de mares e montes distantes. A terra, porém, ficará vazia e desolada, por causa da maldade dos que nela habitam. O Senhor protege teu povo com o teu cajado de pastor. Conduz este rebanho que pertence a ti, embora vivam sozinhos num bosque, no alto do Monte Carmelo. Leva-os para pastar nos campos verdes de Bazã e Gileade, como fazia muito tempo antes. Sim, realizarei grandes milagres em seu favor, como fiz quando os resgatei da terra do Egito. Todas as nações ficarão admiradas do que o Senhor fará por vocês. Elas terão vergonha de seu pequeno poder, cobrirão a boca com as mãos e tamparão os ouvidos, como serpentes que rastejam para fora de seus esconderijos. Sairão ao encontro do Senhor nosso Deus, terão muito temor dele e tremerão em sua presença. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e que esqueces o pecado dos que te pertencem. Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre os teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometestes há muito tempo, a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Então a gente vê aqui, amém? Né?
Miqueias falando sobre uma intervenção poderosa de Deus, uma promessa de Deus, certo? Então a gente vê o quê? A gente vê que Deus sempre está lidando com o povo sobre juízo, sobre, né, eles pagarem, né, através de consequências por o pecado, pela idolatria, pela prostituição espiritual. Então Deus está falando aqui sobre uma liderança corrupta também. Então Deus está falando aqui, no final a gente vê o quê? A compaixão do Senhor, é o subtítulo aqui, a partir do verso 14. A compaixão do Senhor sobre o Senhor por Israel. Então a gente vê, né, o juízo de Deus, né? A gente vê tempos difíceis em que Deus não encontra nenhuma pessoa honesta na terra. Todos são assassinos, todos preparam armadilha, até mesmo para os seus próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal, né? Então a gente vê o quê? Que não há confiança, que há um tempo que é de tribulação, há um tempo de perseguição, há um tempo em que não se acha alguém com coração genuíno, mas Deus tem sempre o quê? Uma promessa. Então aqui no final a gente vê, né, a misericórdia do Senhor. Então a gente sempre vai ver que Deus, ele exerce a misericórdia sobre o pecado, sobre a idolatria, mas ele sempre tem o que é a sua misericórdia. Lembra de Jonas quando falou: eu sabia, porque você, né, é cheio de misericórdia. Eu sabia que você voltaria atrás sobre o seu juízo sobre Nínive, porque você é cheio de misericórdia. Então o nosso Deus, por mais que ele seja um Deus justo, um Deus que traz consequências, ele é um Deus misericordioso, amém? E eu quero que você entenda que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, se a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, eu preciso orar todos os dias. Porque eu tenho uma taça de misericórdia que se estende sobre a minha vida, a minha casa, meu ministério, todos os dias. Então, eu preciso entrar nesse lugar e falar: Senhor, eu abraço a misericórdia do dia de hoje. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão, Pai, por qualquer desalinhamento do meu coração. E eu abraço a taça da misericórdia que o Senhor derrama sobre o dia de hoje. Queridos, vocês não têm noção da importância de orar todos os dias. Vocês não têm noção da importância de você acertar as contas todos os dias. Orar todos os dias é um acerto de contas. Orar todos os dias é pagar boletos. Porque todos os dias nós pecamos de alguma forma. Ou você pega em pensamento, ou você peca falando alguma coisa. De alguma forma você pode pecar todos os dias. Mas quando você ora todos os dias, a taça da misericórdia do Senhor te abraça. Queridos, todos os dias quando eu me ajoelho, eu tenho feito meus devocionais depois aquilo da live. Então eu termino o devocional aqui, eu leio a minha leitura do dia da Bíblia. Eu estou lendo o Novo Testamento. Na verdade, eu acho que eu termino Mateus. Terminei ontem Mateus. Terminei Mateus ontem. Amém? E eu termino e vou me ajoelhar ali numa poltrona que tem aqui no canto do escritório. E a primeira coisa que eu falo para o Senhor, eu falo: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor Deus, perdoa qualquer desalinhamento do meu coração. Espírito Santo, me confronta onde eu não consigo ver. E todos os dias, queridos, eu peço perdão para Deus por coisas que eu não sei nem se eu fiz, mas eu peço, eu falo: Senhor, eu abraço a sua taça da misericórdia para o dia de hoje. Eu me rendo a Ti, eu me submeto a Ti mais um dia. Falo: Espírito Santo, você tem liberdade. Liberdade para me confrontar, liberdade para me exortar. Amém? Então, queridos, eu quero trazer hoje isso para você. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Então você precisa falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor Deus. Me perdoa porque eu sou pecador. Me perdoa, Senhor Deus, porque eu ainda estou aqui na terra. E eu sou constituído por carne. E a minha carne é inclinada para este mundo. Então todos os dias você pede perdão para o Senhor. Você ora clamando pela sua vida. Clamando, queridos, eu oro pela minha vida espiritual, eu oro pela minha vida de oração. Eu falo: Senhor, eu oro pela minha vida de oração, eu oro pela minha vida espiritual. Fala: Senhor Deus, traz mais integridade na minha vida espiritual, traz mais estrutura espiritual para mim. Senhor Deus, me traz mais discernimento, mais sabedoria, mais maturidade. Fala: Senhor, aonde eu preciso melhorar? Aonde, Senhor Deus, eu preciso melhorar? E queridos, uma coisa que eu peço para Deus todo dia: coloca mais amor no meu coração. Me ensina a amar mais o próximo. Me ensina a amar mais as pessoas. Me ensina a amar mais a minha família. Senhor Deus, atualiza a pessoa que eu sou todos os dias para uma versão melhor de mim. Então, todos os dias a misericórdia do Senhor se renova. Se submeta à presença de Deus. Entra na presença de Deus e fala: Deus, me confronta.
Quebra fortalezas que talvez eu nem sei que eu tenho. Senhor, me restaura por completo. Me faz uma pessoa rendida na sua presença. Uma pessoa totalmente dependente daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz sobre a terra. Fala, Senhor, me ensina a te amar pelo que você é e não pelo que você pode me dar. Essa foi minha oração durante muito tempo. Senhor, me ensina a te amar pelo que você é e não pelo que o Senhor pode me dar. Senhor, me ensina a ser apaixonada pela tua essência, pelo teu caráter. Senhor Deus, que nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade me separe do amor que o Senhor estabeleceu sobre minha vida. Então, queridos, existem orações violentas e poderosas e você precisa aprender a fazer esse tipo de oração. E eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem a oração de petição, de pedir, mas Deus se agrada de um tipo de oração, que é a oração. Eu falo assim, é a oração onde você se declara. A oração da declaração do amor. Então Deus quer que você fale o quanto você o ama. Deus, eu te amo com cada átomo da minha vida. Espírito Santo, eu sou apaixonada pela sua presença. Jesus, a melhor parte da minha existência é você. Fala, Jesus, eu não posso mais viver sem você. E começa a declarar o seu amor para Jesus, para o Espírito Santo, para o seu Pai Celestial. Fala, Deus, revela para mim a sua paternidade. Fala, Deus, me abraça com teu amor de pai. Fala, Senhor, eu me apresento hoje na sua presença como filha, como filho. Me ensina, Senhor, a te ver como um pai, aquele que me criou. Toda vez que eu vou falar com Deus Pai, eu falo, Senhor, eu entro agora na sala do trono como uma criança de 5 anos, rendida, apaixonada. E toda vez que eu vou falar com Deus Pai, eu entro na presença dele como criança. Eu falo, Senhor, eu sou como uma criança agora na sua presença, para dizer ao Senhor que eu sou dependente de ti. Obrigada, Senhor, por ser o meu Pai, por ter me criado. Eu sou grata a Yahvé, por você ser o meu Deus, o meu Criador. Então eu quero que você aprenda a entrar na misericórdia de Deus todos os dias. Receba a taça da misericórdia. Renove a sua aliança com Deus todos os dias. Renove a sua aliança. E queridos, fala com Deus em pensamento. Fala, Jesus, eu te amo. Fala no seu pensamento. Blinda o seu pensamento de Deus. Fala com Jesus em pensamento, verbalmente em diversas situações. Clame, porque, gente, Paulo diz, orai sem cessar. Olha, eu creio de todo o meu coração. Tem gente que fala assim, mas toda hora eu falo com Deus, amém, eu creio, é isso que eu estou pedindo para vocês. Mas Deus quer um momento que você dá a Ele como primícia, tempo, momento e privacidade. Fecha a porta do quarto, do escritório, não sei de onde, e você fala, agora é o meu tempinho com Deus. Amém? Agora é o meu tempo com Deus. Mas nós devemos ter essa oração sem cessar. A oração sem cessar é quando o seu pensamento está em Deus. Você está falando com Jesus, você está falando com o Espírito Santo, você está pedindo um conselho para o Senhor. O meu último pensamento é um pensamento de adoração. Quando eu ponho a cabeça no travesseiro, que eu sei que eu vou dormir, eu falo bem assim, Jesus, eu te amo tanto. E minha mente fica, Jesus, eu te amo tanto. O meu último pensamento é um pensamento de adoração. Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos continuar no que nós começamos ontem, palavra de conhecimento. Amém? Onde que está isso, apóstolo? 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 7. Ali fala dos 9 dons do Espírito Santo. Vamos resumir aqui. Os dons, o dom de conhecimento é um dom que está dentro dessa classificação de revelação. Então, os dons de revelação quais são? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Esses 3 dons têm a funcionalidade de revelar dentro de um âmbito específico. A palavra de sabedoria revela o projeto e a vontade de Deus sobre uma pessoa, uma circunstância, um país, uma nação. E a palavra de conhecimento revela um fato existente, tá? Que já aconteceu sobre a vida de uma pessoa, um fato desconhecido. E
o discernimento de espírito revela o que atua sobre um determinado lugar, pessoa, amém? Consegue entender isso? Tá? É dessa forma. Então, por exemplo, os dons são muito importantes para nos dar ferramentas para trazer cura, libertação, trazer o que? Restauração. Então, se eu perguntar assim para você, dentro da palavra de Deus, aonde a gente vê o dom funcionando de palavra de conhecimento, qual que é a passagem aonde você fica mais impressionado ou impressionada? Aonde é a passagem que mais te confronta, fala, meu Deus, aqui o dom da palavra de conhecimento fluiu demais. Vamos lá, traz aí para mim, coloca nos comentários, tá? Qual que é a passagem onde você vê o dom fluir de uma forma sobrenatural? Fala para mim. Aonde? Mulher samaritana. Coloca para mim aí, mulher samaritana. Jesus falando, mulher samaritana. Felipe embaixo da árvore. Muito boa. Tá, a palavra de conhecimento. Agora eu vou falar aonde eu vejo a palavra de conhecimento, tá? Que mais me choca. Quando Daniel revela o sonho de Nabucodonosor que ele não contou. Vamos abrir? Daniel capítulo de número 2. Queridos, quando Daniel revela o sonho do Nabucodonosor, que ele não falou, porque o Nabucodonosor ele queria interpretação e ele queria que a pessoa revelasse o sonho. Então, para mim, assim, é a minha opinião, aonde eu vi, assim, para mim é um fluir poderoso. Então, vamos lá, Daniel capítulo de número 2. Amém? Daniel capítulo de número 2. É forte ou não é? Gente, você tem noção? Aí, o rei Nabucodonosor chama mago, chama não sei quem, chama os astrólogos. E aí, não, eu quero que vocês interpretem, vocês revelam o sonho e vocês tragam a interpretação. Amém? Abra aí, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo de número 2. Deixa eu ver onde está o Daniel aqui. Essa Bíblia nova não está marcada. Glória a Jesus. Daniel tá lá depois de Ezequiel, tá, gente? Aqui na minha Bíblia, 712. 700. Daniel capítulo de número 2. Então vamos ler essa passagem para que você entenda que o dom, ele revela detalhe, tá? Esse dom da palavra de conhecimento. Então olha só, o rei Nabucodonosor sonhou. E ele queria que revelasse o sonho que ele teve. Gente, isso é muito complexo, tá? Isso é muito sobrenatural. Tá, então vamos aqui. Vamos aqui, ó. Daniel capítulo 2, tá? A partir do verso 10. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, podem dizer qual foi o sonho. E os deuses não vivem entre os mortais. Presta atenção. Quem deu o sonho foi Deus. Então foi Deus que falou com Nabucodonosor através do sonho. E os magos, os astrólogos, não conseguem adivinhar. Porque não foi o diabo que deu esse sonho. Porque se tivesse sido um demônio, os demônios poderiam ter dedurado ou ter trago para esses magos e astrólogos o que foi que ele sonhou. Certo? Mas não, quem deu o sonho foi Deus. E só Deus sabe o que tem dentro do coração do homem e os pensamentos. Então aí o rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Por que Daniel e seus amigos? Porque eles eram considerados sábios.
Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Perguntou: por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa, contou aos seus amigos Anania, Misael e Azarias o que havia acontecido e pediu que suplicassem a Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus. Então, presta atenção. Daniel, ele recebe a interpretação do sonho e ele recebe o sonho. Quero que você entenda. Uma vez, se fosse assim, o rei fala, olha, igual o faraó contou para José, olha, eu sonhei com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas, rechonchuda, bem bonita, e 7 espigas ressequida. Não foi como o faraó. Aqui, o Nabucodonosor não disse o que era. E o sonho de Nabucodonosor era o quê? Era uma estátua com a cabeça de ouro, com peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. E isso tem tinha ali um significado o quê? Escatológico. E aí, Daniel não só revela o que o Nabucodonosor sonhou, mas ele traz a interpretação. Então aqui, o que a gente vê aqui fluindo? A palavra de conhecimento. Porque Deus revela um fato já existente, que foi a questão do sonho, certo? Ok? E Deus traz o que? A revelação do significado. A interpretação do significado. Então, olha só, que palavra, que fluir do dom da palavra de conhecimento poderoso. Então, se a gente for olhar, a gente só tem de informação que Nabucodonosor estava perturbado por causa desse sonho. Mas a gente não tem nenhum vestígio do que ele sonhou. É diferente do que acontece com o faraó e José, tá? Então agora, vamos abrir em outra passagem, onde a gente vê o fluir desse dom de forma poderosa, tá? Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não vamos nem abrir, tá? Natã revela o pecado oculto de Davi com Betseba. Natã vem e confronta Davi. E ele usa ali, uma parábola para falar: esse aí, Davi, é você. Esse daí, Davi, é você. Também uma palavra de conhecimento. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai te dar muita palavra de conhecimento relacionada ao pecado. Você vai começar a fazer ali, principalmente, um mapeamento espiritual com uma pessoa. O Senhor vai começar a te dar palavras de conhecimento relacionada à raiz do pecado pelo qual aquela pessoa chegou aonde está. Então, a palavra de conhecimento, ela é muito importante na hora de ministrar uma libertação. Ela é muito importante na hora de ministrar uma cura interior. Porque às vezes a pessoa não abriu com você que ela foi abusada ou que aconteceu algo na infância dela. E aí o Senhor, ele te mostra, ele te dá imagens, tá? Certo? Tem uma passagem também, ontem a gente viu a passagem de Geazi, que mentiu para Eliseu. Aí Eliseu falou assim: meu espírito estava com você, eu vi o que aconteceu. Palavra de conhecimento. E hoje eu quero trazer para você como que você vai fluir na palavra de conhecimento. Mecanismos, certo? A fonte pelo qual você recebe a palavra de conhecimento. Nós já vamos entrar nisso com você, tá? Deixa eu ver aqui. 2 Reis, vamos abrir? 2 Reis, capítulo 6, verso de número 8. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 8. Ele canto lá, tu menino só, ok. 2 Reis, capítulo 6, verso de número 8. Amém? 2 Reis, capítulo 6, verso de número 8. Obrigada, meu varão valoroso. Glória a Jesus.
2 Reis, capítulo 6, verso de número 8. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. Presta atenção aqui, para que você entenda. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, então você lembra que Eliseu não quis pegar o despojo. Eliseu não quis pegar nada do comandante, de Naamã, certo? Então aqui você está entendendo já o mistério, né? Então, o rei da Síria falava assim: olha, vamos posicionar nossas tropas ali em tal lugar. Aí o homem de Deus, que é Eliseu, ia lá e advertia o outro rei da oposição, ou seja, o rei de Israel. Ou seja, a Síria estava em oposição a Israel. Aí Eliseu mandava um recado lá para o rei de Israel e falava: olha, não fique em tal lugar, porque o rei da Síria planeja posicionar suas tropas aí. Então Eliseu tinha a palavra de conhecimento da estratégia do rei da Síria. E ele advertia o rei de Israel: olha, não vai para tal lugar, porque o rei da Síria planeja pôr suas tropas ali. Não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com a situação, o rei reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Qual de vocês estão dando com a língua nos dentes daquilo que eu estou planejando? Amém? Gente, Deus é maravilhoso, é Deus que está revelando, né? E o rei aqui está furioso. Olha só: ó meu senhor, ó rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O nosso Deus revela até as palavras. Amém? Que o Senhor fala. O Deus de Eliseu, esse profeta, revela até as palavras que você fala nos seus aposentos. Amém? Olha que poderoso isso. O rei ordenou: vão e descubra onde ele está, para que eu mande capturar. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. E assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Eu gosto muito de ler texto e contexto, né? Então a gente sabe da passagem, certo? Onde a gente viu que Deus não permitiu Naamã pegar o despojo para não gerar aliança com o rei da Síria ou com a Síria, certo? Por quê? Eliseu é o profeta da nação. Eliseu é o primeiro profeta, é o profeta. Então, Deus levanta um profeta para representar a nação. Então, eu quero que você entenda. Olha, o que eu queria de verdade é que você... Porque, olha, eu sinto de todo o meu coração, eu não posso começar a escola de profetas sem ler todos os livros dos profetas com vocês. E você viu que todos os profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, são tempos diferentes, onde eles são os representantes da nação. Tudo o que acontece na vida deles é como um ato profético que reverbera, ou seja, Deus usa os profetas, que são representantes da nação, para anunciar o que vai acontecer. Então, se Eliseu pega o presente, está falando assim: Israel está fazendo aliança com a Síria. Eu quero que você entenda isso, certo? Então, o profeta, que é representante de uma nação, ele tem que tomar muito cuidado. Ele tem que vigiar, certo? Às vezes Deus te levantou para ser representante da sua cidade. Então tem um impacto muito grande aquilo que você faz sobre a sua cidade, certo? Então você viu Deus falar com os profetas e usar eles. Compra um terreno, faça isso, casa com uma prostituta. Você viu o que aconteceu? Você tem lido comigo o livro dos profetas maiores e dos profetas menores. E eu quero que você entenda isso. Amém? Isso é um princípio que você precisa entender nos livros dos profetas. Aleluia? Então, o que acontece aqui? Acontece aqui que
Deus dá uma palavra de conhecimento. Por exemplo, o rei da Síria planeja fazer algo. A partir do momento que ele falou, Eliseu escutou e ele foi lá e falou para o rei de Israel: olha, não se posiciona aqui porque o rei da Síria está vindo sobre este lugar. Amém? Certo? Então a gente tem ali a passagem da samaritana que a gente leu. O que a samaritana fala? Eu não tenho marido, né? Vai buscar, você não tem marido. Disseste bem, pois tiveste 5 e o que tem agora não é o seu marido. Ok? Vamos ler essa passagem aqui? João capítulo 1, verso 47. Jesus revela Natanael debaixo da figueira. Amém? Jesus revela Natanael debaixo da figueira. Está lá em João capítulo 1, verso 47. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 1, verso de número 47. Aleluia. Jesus, olha, o contexto é o seguinte. Vamos ler. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Então Jesus, quando vê Natanael, elogia e fala: aí está um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu: vi você sobre a figueira, antes que Felipe o chamasse. Então, antes de Felipe chamar Natanael, Jesus vê Natanael debaixo da figueira. Então, olha só, é um contexto em que talvez só Natanael sabe que ele esteve debaixo da figueira e ele não contou para ninguém. Então, eu quero que você entenda. O dom da palavra de conhecimento pode revelar algo da sua infância, algo que você pensou. Pode revelar algo, um fato que aconteceu na sua casa, antes de você chegar naquele culto. A intenção do seu coração. Então, a palavra de conhecimento vai trazer o que para fora? Um fato já existente. Um fato que está às vezes acontecendo naquele momento. E conforme vai acontecendo, Deus vai trazendo o que? Essa revelação. Olha, Deus me mostra que você acabou de pensar isso. Né? Às vezes, né, a pessoa fala assim: Deus, se isso é verdade, usa essa pessoa para falar comigo. Aí a pessoa fala: olha, Deus manda eu falar com você, você acabou de pensar. Se isso é verdade. E aí a pessoa revela o pensamento que a pessoa acabou de ter ali naquele momento. Certo? Amém? Então, Jesus ali sempre discernia o pensamento dos escribas, dos fariseus. A Bíblia vai falar em Jesus sabendo a intenção do coração deles, e Jesus sabendo o que eles pensavam, né? Jesus discerne o que? Os pensamentos. E queridos, às vezes esse dom está tão aguçado que por mais que a pessoa tenta... Porque o dom da palavra de conhecimento, ele não só funciona assim como você pensa, ele funciona também para discernir o coração de uma pessoa. E através da palavra de conhecimento. Mas como que você sabe disso? A gente discerne o quê? A integridade, o coração de uma pessoa. E Deus traz para nós, mostra para nós. Isso, Deus nos ajuda ter esse discernimento para o quê? Deus revela para nós. Por exemplo, às vezes chega uma pessoa, você fala: nossa, que pessoa maravilhosa, solícita, essa pessoa prestativa. Mas aí o Espírito Santo traz um incômodo e você fala: Deus, por que eu estou incomodado? Por que essa conta não fecha? Aí o Espírito Santo começa a trazer o quê? O discernimento, através de uma palavra de conhecimento. O que tem dentro do coração daquela pessoa? O que tem por detrás daquilo? É uma palavra de conhecimento. Por que é uma palavra de conhecimento? Porque Deus está revelando a intenção, Deus está revelando às vezes o caráter, Deus está revelando. Por exemplo, queridos, vou dar só um exemplo para você. A pessoa, né, às vezes conta uma história para você e vem muito rápido. Isso é mentira. Isso não aconteceu. Alerta. Então Deus dá palavras de conhecimento. Deus mostra pra gente, igual Deus escutava, Eliseu escutava o que o rei da Síria falava nos seus aposentos. Amém? Então a gente tem, né? Olha só, Pedro revela a mentira de Ananias e Safira. O problema, queridos, não foi eles ofertar uma parte do terreno.
O problema foi eles mentir. E aí, eles pegam na mentira e vem morte sobre eles. E como que Pedro descobriu isso? Por causa da palavra de conhecimento, certo? Certo? Então, a gente vai ver muita manifestação da palavra de conhecimento acontecendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver mais alguma aqui. Deixa eu ver. Ananias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu resumo. Peraí. Jesus, a mulher samaritana, Pedro e Ananias e Safira, Eliseu e Geazi, Eliseu e os movimentos do rei da Síria, eu já falei, Natanael e Jesus. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Daniel e o sonho de Nabucodonosor. Eu acho que eu já falei as principais. Uma boa. Paulo, quando tem a visão à noite do homem na Macedônia pedindo ajuda, é uma palavra de conhecimento. Paulo não vê um homem clamando por ajuda na Macedônia, palavra de conhecimento. Porque Deus está revelando um fato existente. Talvez algo que já aconteceu, algo que está acontecendo naquele momento, é palavra de conhecimento também, certo? É palavra de conhecimento. Então, vamos lá. O dom da palavra de conhecimento, ele vai trazer informações sobre o passado, sobre coisas que já aconteceram ou acabaram de acontecer. Mas, repete comigo, a palavra de conhecimento está relacionado ao passado. Ou um passado que acabou de acontecer, que eu falo assim, é um momento presente, mas você acabou de pensar, você acabou de ter uma atitude e vem um homem e uma mulher de Deus e revela aquilo ali naquele momento, certo? Ok? E por que Deus revela? Para dar direções estratégicas, como a gente vê em Nabucodonosor, certo? Onde não só revela o sonho, mas traz a interpretação do sonho, ok? Então vamos lá. Quais são os tipos de informação que Deus pode revelar através da palavra de conhecimento? Detalhes pessoal da vida de alguém. Detalhes pessoal como um fato que aconteceu na infância, um abandono que aconteceu, um abuso sexual. Olha, Deus me mostra você, ou seja, no centro de feitiçaria, você fazendo... Deus pode mostrar qualquer coisa. Um aborto, Deus mostra tudo o quê? Para que tudo que está em oculto possa ser o que revelado. Porque, queridos, muitas vezes a pessoa não é que ela não quis falar, o diabo apagou da memória dela. Porque muitas vezes o diabo apaga as coisas que você viveu com ele, porque em várias circunstâncias onde o diabo está influenciando uma pessoa, ele tem um domínio tão grande sobre a mente que a pessoa esquece de um fato, de algo que ela fez. E o diabo usa isso para a legalidade, para ter recorrência, para estar voltando. Porque aquilo que não é confessado não é quebrado. Então ainda existe o que? Uma legalidade ali. Por isso que no seminário eu vou ensinar uma receitinha de bolo. Eu falo receitinha de bolo, que aí você vai orar por todas as partes que eu vou ensinar vocês. E aí não tem como o demônio continuar ali. Porque você consegue pegar todas as áreas e quebrar toda a legalidade, ainda que a pessoa não tenha feito. Mas você vai fazer o quê? Uma checada, você vai fazer uma orada boa e para pegar todas as áreas possíveis. Você não vai orar só pela área que a pessoa te disse. Vamos supor que a pessoa falou, não, eu só tive envolvimento com o ocultismo. Mas você vai quebrar maldição hereditária, maldição autoproferida, maldição lançada por terceiros, por familiares, maldições lançadas por líderes religiosos. Você vai quebrar consagrações, você vai quebrar toda a entrada através de práticas sexuais. Então eu vou dar vários caminhos para você orar quebrando, mesmo que a pessoa não fez. Porque às vezes a pessoa esqueceu de dizer que fez. Amém? Então esse seminário vai ser um seminário completo, tá? Com tudo que você precisa saber sobre libertação. Dentro da área da libertação, tá bom? O que Deus pode revelar através da palavra de conhecimento? Pecados ou enganos ocultos. Então presta atenção. Você sabe como que Deus revela o espírito de engano? Palavra de conhecimento. A conta não fecha, mas também o discernimento de espírito.
também discernimento de espírito e palavra de conhecimento. Agora, deixa eu falar para vocês. Quando eu comecei a ter o meu ministério, eu lembro como se fosse hoje. Foi ali uma mulher da cidade que estava curiosa, uma jovem senhora, né? Acho que ela deveria ter a idade que eu tenho hoje. Ela era casada, tudo. E ali eu comecei a falar o oculto, o profundo, o escondido da vida, eu não conhecia. E essa mulher ficou escandalizada e disse que não ia voltar mais lá, porque eu revelava a vida dela toda. Mas ela ficou com medo porque Deus revelou o pecado dela e pediu para ela se endireitar na presença, através da minha vida. Então, muitas vezes, Deus vai te dar palavra de conhecimento para falar, para você trazer uma palavra para a pessoa de acerto. E a minha palavra para ela, coloca a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Profeta Frederico, eu sou uma jovem senhora. Amém? Então Deus vai revelar feridas da alma, traumas que aconteceu, certo? Direções específicas, tá? Ele vai te dar direções específicas através de um fato que aconteceu. Por exemplo, Deus manda dizer para você, você veio aqui hoje buscando uma resposta. Se você vai transicionar para um lugar novo, mas assim te diz o Senhor, porque a pessoa às vezes quer o quê? Quer uma instrução específica e a pessoa pergunta, Deus, fala comigo hoje, eu preciso saber. E Deus às vezes dá palavra de conhecimento ao profeta, à pessoa, certo? Agora, eu preciso também dizer para você, a pessoa que mais tem propensão de fluir no dom da palavra de conhecimento, quem que é? O profeta, que já tem o dom de profecia, e a pessoa que carrega o discernimento de espírito. Presta atenção aqui. Por quê? São dons de revelação também. Quem que está dentro da classificação do dom? Shalom, shalom, meu irmão querido. Beijo no seu coração. Lucas. Gente, o Lucas agora é um homem de Deus. Aleluia, glória a Deus pela vida dele. Ele está ganhando um monte de gente para Jesus. Aleluia. Então, dentro da classificação, certo? A gente tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Então, os profetas, porque eles têm uma sensibilidade muito grande à voz de Deus, tá? A palavra de sabedoria também e o discernimento de espírito. Então, tem uma facilidade maior, você que já carrega esses dons que eu acabei de dizer para vocês, tá? Vamos lá. Então, Deus vai falar o quê? Que tipo de informação? Perigos. Olha, estão armando contra você. Tem uma armadilha do diabo contra a sua vida. Então, é uma palavra de conhecimento, certo? Deus vai revelar o quê? Mistérios, sonhos que você teve, né? Para confirmar o propósito. Então, a palavra de conhecimento é quando a pessoa revela para outra uma circunstância detalhada que a gente tem consciência que aquela pessoa não sabe, ok? E qual que é o objetivo do dom da palavra de conhecimento? Edificação da igreja. Proteção contra enganos, contra perigos. Direção e orientação sobrenatural de Deus através de um fato que está oculto, está escondido. Revelação e soberania de Deus. Queridos, muitas vezes, dentro de uma libertação, porque, deixa eu falar uma coisa para você, eu quero que você entenda. Imagine a alma de uma pessoa como se fosse um local e o demônio está lá dentro. Os demônios estão lá dentro. E aí, quando o demônio entrou dentro da alma dessa pessoa, ele está ali alojado, tá? Ele tem resistência dentro da alma porque ele tem um braço do ocultismo que essa pessoa praticou. Então ele vai lá e ele amarra uma corda dentro da alma da pessoa, ele amarra na cintura dele. E aí quando fala assim, sai em nome de Jesus, a força de Deus empurra esse demônio para fora, só que ele não sai. Porque ele está amarrado a uma resistência chamada ocultismo. Ou senão, outro demônio está ali amarrado por um sangue derramado, um aborto. O outro demônio está amarrado por causa de pactos sexuais. O outro demônio está amarrado por tal coisa. Então, a gente tem demônios que entraram por causa do pecado. Mas a gente tem legalidades que dá direito do demônio ter força de atuação sobre a alma, a mente, o corpo daquela pessoa. E para que nós
venhamos ter êxito numa libertação, não é só falar sai em nome de Jesus. Eu vou ensinar isso para vocês no seminário. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Existe um princípio na libertação, e o dia que eu entendi isso, eu parei de ser apressada e querer mandar o demônio embora. Não. A gente expõe o demônio. O que é expor? Manda ele manifestar. E manda manifestar todos os que estão com ele, todas as cabeças de legião. Você vai pedir para manifestar tudo. E aí, você vai amarrar esse demônio. Não se apresse em mandar embora ainda. Eu vou ensinar, eu vou dar essa aula detalhada para vocês. O demônio ele tem que sair para fora, ele tem que manifestar. Ele está manifesto. Não significa que ele saiu da pessoa. Eu preciso cancelar as forças dele de atuação sobre o corpo. Eu preciso declarar que ele, não pode prejudicar e nem tirar a vida dessa pessoa. Por que eu preciso que ele manifesta antes de mandar ele sair? Porque eu preciso expor as legalidades. Todo demônio que entrou pelo ocultismo manifesta agora, amarrado. Todo demônio que entrou pela obra de feitiçaria manifesta agora, amarrado. Eu preciso fazer eles manifestar. Todos, sair para fora, sair do oculto. Amém? E eu quero que você entenda. Eu preciso enfraquecer essas hierarquias demoníacas quando eu corto as cordas. O cortar as cordas não significa que eu estou expulsando. Mas o cortar as cordas, aonde, lembra que eu falei? O demônio amarra uma corda na cintura dele e amarra lá na alma e fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Vocês estão conseguindo entender isso? Quando eu quebro a legalidade, eu estou cortando as cordas e logo eu estou enfraquecendo todas as hierarquias demoníacas que estão ali dentro. E aí quando eu quebrei todas as cordas de resistência, eu sei que quando eu falar agora, todos os demônios, do menor ao maior, toda a cabeça de legião, em nome de Jesus, agora sai! Eu sei que quando eu fizer isso, eu vou ter o êxito. Por quê? Eu quebrei as resistências. E esse demônio não vai voltar. Muita gente expulsa os demônios. Mas a maioria deles, os mais fortes, não saem. E daqui a pouco a pessoa volta a endemoniar. Porque não faz um checklist bem feito. E eu aprendi, queridos, que tem libertações e libertações. Tem libertação que eu vou falar, sai em nome de Jesus, vai sair. Por quê? Aquela pessoa está possuída por demônios, mas talvez ainda não tenha uma cabeça de uma legião. Ainda não tem uma quantidade suficiente, ainda não tem uma amarradura. Agora, nós precisamos entender esses princípios, certo? E às vezes, queridos, a pessoa fez um pacto e ela não te contou. Às vezes ela foi cambone. Às vezes ela foi a pessoa ali no terreiro que recebia. Você não sabe o que aquela pessoa fez, às vezes ela não contou. Por isso que é importante a gente fazer o quê? Esse checklist. Nós vamos fazer esse seminário completo em março, tá? Então, a palavra de conhecimento ela é fundamental dentro do serviço de libertação. Porque a palavra de conhecimento vai trazer para você, tá? Amanhã eu vou trazer para você como que a palavra de conhecimento ela vai acontecer. Então você tá fazendo, olha, ontem eu estava fazendo a libertação. Ontem eu e o apóstolo 3h fomos fazer uma libertação. Né? A gente foi lá para a matriz fazer uma libertação. Então ali eu tô fazendo um mapeamento com a pessoa, pá. E eu tô olhando nos olhos da pessoa. Muitas vezes eu entro na dimensão do espírito e o Senhor começa a me mostrar quais são os demônios que estão dominando aquela vida, por quais áreas que entrou. E às vezes a pessoa ainda não mencionou aquela área. A pessoa não mencionou aquilo ali. Amém? E acontece exatamente desse jeito. Então, queridos, a gente precisa ter o quê? A palavra de conhecimento é muito importante. Olha só, uma das coisas que Deus revelou ontem, estava fazendo libertação com a mulher, e Deus revelava para mim, porque o marido dela participou e está o ex-marido participou do ocultismo, de bruxaria, e Deus, no momento da libertação, Deus falou assim, começa agora a quebrar toda a comida consagrada que ele deu para ela. E era assim, e aí Deus trouxe específico, foi doces, ele deu doces. E eu comecei a quebrar e ela começou a vomitar ali. Ela começou a fazer ânsia de vômito. Amém? Ainda bem que o nosso apóstolo querido estava lá com o baldinho já.
preparada. Por que eu estou contando isso para você? Porque foi um fato que Deus revelou para mim. Então, a palavra de conhecimento, ela anda junto com o dom de curas. Ela anda junto com o dom de profecia. Ela anda junto com o dom, anda junto com o discernimento de espírito. Então, quando Deus dá o discernimento do espírito que atua ali, tá? Quando Deus dá o discernimento do espírito, aí ontem, falando dos Exus lá e tal, aí ela falou, tem um Exu que eu não tô lembrando não. Eu falei, Exu Tiriri. Esse mesmo, apóstola. Eu falei, o Exu Tiriri. Porque eu sei que o Exu Tiriri, eu sei onde ele atormenta. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Deus, ele vai começar a te dar a palavra de conhecimento específica. Essa pessoa precisa de libertação nessa área. Foi esse demônio, foi isso aqui, foi isso ali, foi isso aquilo outro. Não. E é muito importante porque, queridos, às vezes você está fazendo a administração da libertação, às vezes você não tem um checklist completo, e aí o demônio fala, eu não saio daqui, ninguém me tira, porque ele fala desse jeito. Eu tenho legalidade para estar aqui. Ele fala, eu tenho direito de estar aqui. Apóstolo, a senhora já fez uma libertação que o demônio não saiu? Fiz. E essa libertação eu não esqueço. Foi a libertação de uma bruxa. Nós ficamos, quantas horas, amor? Nós ficamos várias horas. Mas por que o demônio não saía? Porque, presta atenção aqui, para pactos de sangue, para alianças com o ocultismo, com entidades, a pessoa precisa renunciar. Amém? E uma das coisas que eu quero ensinar vocês nesse seminário, a importância de você fazer a pessoa declarar as renúncias. Porque muitas vezes a gente ora fazendo o checklist, mas existem algumas circunstâncias que não basta só eu orar quebrando a legalidade. Para aquela legalidade, não é que eu não tenha autoridade ou você não tem autoridade, mas, por exemplo, eu vou falar num nível aqui que a pessoa precisa renunciar, porque senão o demônio realmente não sai. Ainda que você fale, eu quebro agora todo pacto. Os pactos só têm força de serem quebrados uma vez que a pessoa renuncia. Então você precisa fazer a pessoa falar, eu rejeito e renuncio todo pacto que eu fiz com o Exu Caveira, com o Exu Tiriri, com o Nená, com o Exu Marabu, com o Zé Pilintre, com o Tranca-Rua, com a Sete Saia, com a Maria Padilha, com a Nanará, bababá. Eu rejeito agora. É muito importante a gente entender com quem foi feito. Se você não sabe com quem foi feito, você vai falar, repete comigo agora, eu rejeito e renuncio todo pacto que eu fiz no ocultismo, com todo tipo de demônio. Por quê? Quando a pessoa renuncia, é como se ela tivesse te dado um documento. E aí aquela resistência, aquela corda amarrada naquele demônio principal, que está ali através do ocultismo, ela quebra já. O demônio está ali dentro. Mas a legalidade nós conseguimos enfraquecer e quebrar. Exatamente, apóstolo, nós temos uma procuração. Então a pessoa já falou que renuncia, a pessoa já falou que não quer mais aquilo. Então quando eu tenho isso verbalmente declarado, a libertação ela vai ter êxito. Então uma das coisas que eu quero ensinar vocês nesse seminário é o que vocês precisam fazer a pessoa confessar, o que vocês precisam fazer a pessoa declarar. E uma coisa importante é que depois que você faz a pessoa confessar que rejeita, renuncia, não aceita, eu rejeito todo o vínculo agora com qualquer tipo de demônio em nome de Jesus. Eu rejeito todo tipo de aliança que eu fiz através de práticas no ocultismo em nome de Jesus. Então, no seminário eu vou entregar para vocês a frase pronta, tudo bonitinho, o que você vai pedir para a pessoa renunciar. E eu vou dar também algo completo para vocês. E eu falo para você, não tem erro. E eu vou falar uma coisa para você aqui. Tem muitos libertadores bons no Brasil, cheios de autoridade. A pessoa vai lá, manifesta, eles expulsam, mas o demônio volta porque não faz uma coisa bem feita. E uma coisa que eu vou ensinar para vocês, na área da libertação, foi algo que Deus me deu há mais ou menos uns 3 meses atrás, na libertação, que é algo que você vai fazer e o demônio não volta mais. Mas eu vou contar no seminário para vocês, tá? Tem um passo a passo. Pode ser bruxo, satanista, feiticeiro. Se você fizer corretamente o passo a passo, se você fizer tudo que eu ensinar para vocês, o demônio não volta mais. E essa pessoa será liberta por completo.
Então a gente vê hoje, pessoas vão em ministérios bons e falam assim, apóstolo, eu fui lá e aí acabou que o demônio voltou, eu não sou liberta, será que eu posso? E aí a senhora pode orar por mim? Aí quando a pessoa chega falando pra mim, esse antecedente, eu fui num monte de lugar, eu não fui liberta, eu falo assim, então eu preciso fazer o quê? Um esquadrinhamento bem feito. Eu preciso fazer o checklist quebrando todo tipo de legalidade. Eu preciso também, antes de quebrar as legalidades, fazer a pessoa confessar. Peraí, eu preciso sondar. Eu preciso ter um tempo com essa pessoa e saber tudo que ela se envolveu. Quais são as coisas mais graves que ela fez. Amém? E eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso, tá? E vou dar a chave para vocês do que vocês fazem depois. É poderoso. Amém? Glória a Jesus. Queridos, um dia abençoado. Amanhã nós vamos terminar. Amanhã eu vou ensinar vocês, no dom da palavra de conhecimento, como que ele flui. Então você pode ter uma imagem, tá? Na mente. Você pode ter uma voz que vai falar. Você pode, né? Sentir no discernimento, né? No espírito. Você pode ter um sonho com alguém e aquilo ali ser uma palavra de conhecimento, ok? Então eu vou falar para você todo tipo de mecanismo pelo qual Deus traz uma palavra de conhecimento, tá? E aí amanhã a gente vai finalizar a palavra de conhecimento poderosa e eu vou falar para você como que você afia esse dom. Olha aqui, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento está relacionada à oração. Oração em línguas, oração de guerra, oração profética. Tudo que envolve oração potencializa a palavra de conhecimento. Tudo que está relacionado à oração, porque a oração está relacionada a falar com Deus e escutar Deus. Então, para você ter palavra de conhecimento, você precisa aprender a escutar Deus. Aprender a escutar Deus falando com você. Amém? Queridos, um domingo abençoado para você, para sua casa, para sua família. Beijo, beijo, beijo. Amo todos vocês.